Pensa só. E se toda a vida na Terra dividisse uma única e gigantesca casa? Hoje a gente vai explorar a ciência que estuda justamente isso, a ecologia. Ela nos ajuda a entender as conexões complexas dentro dessa nossa casa compartilhada, desde o que é microscópico até o que é planetário. Olhando assim de primeira, o que um fungo, uma raposa e uma floresta inteira poderiam ter em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta é tudo. Todos eles fazem parte de uma rede de relações, muitas vezes invisível. E é exatamente essa rede que a ecologia nos ajuda a enxergar. E o mais legal é que a chave para entender a ecologia está no próprio nome. A palavra vem do grego oikos, que significa casa ou lar, e logos, que é estudo. Então, ecologia é literalmente o estudo da nossa casa, do nosso lar planetário, analisando todas as interações que fazem dele um lugar vivo. Bom, a nossa jornada de hoje vai passar por 5 pontos principais, ok? Primeiro, vamos definir o que é ecologia, depois seguir o fluxo de energia, ver como os ecossistemas se transformam, explorar as relações entre as espécies e, por fim, entender por que tudo isso é tão importante. Certo, então vamos começar pelos fundamentos. Para a gente conseguir entender a casa inteira, primeiro a gente precisa conhecer os tijolos, a estrutura básica dela. A ecologia organiza a vida em camadas, sabe? Como se fosse um zoom. A gente começa com uma população, tipo um grupo de raposas. Se a gente juntar todas as populações de um lugar, as raposas, os coelhos, a grama, a gente tem uma comunidade. E se adicionarmos os fatores não vivos, como a luz do sol, a água, o solo, pronto, aí sim temos um ecossistema completo. Agora, essa parte aqui é muito interessante, porque ajuda a esclarecer 2 conceitos fundamentais. O habitat é fácil, é o endereço de um organismo, onde ele mora. Mas o nicho é a profissão dele, é o que ele faz para viver, qual é o seu papel no ecossistema. 2 espécies até podem ter um mesmo endereço, mas é muito raro que elas tenham exatamente a mesma profissão. E tudo isso funciona com base em algumas regras, algumas máximas da ecologia. Por exemplo, a primeira: você nunca pode fazer apenas uma coisa. Por quê? Porque tirar um único predador pode mudar a paisagem inteira. E talvez uma das mais importantes: nenhuma população pode crescer indefinidamente. A natureza, de um jeito ou de outro, sempre impõe limites. Ok, então como essa casa toda se mantém funcionando? Bem, como qualquer casa, ela precisa de energia. Vamos ver agora como essa energia flui através de um ecossistema. A energia passa através dos níveis alimentares, que a gente chama de níveis tróficos. Lá na base temos os produtores, como as plantas, que transformam a luz do sol em comida. Depois vem os consumidores, que se alimentam deles. E num papel fundamental temos os decompositores. Eles são os heróis anônimos, a equipe de reciclagem que devolve os nutrientes para o solo para que o ciclo todo possa começar de novo. Só que na natureza, raramente essa passagem de energia é uma linha reta, simples. Não é uma cadeia alimentar. É muito mais como uma teia alimentar, toda complexa e interligada. Dá para pensar nela como uma imensa rede social, onde a energia e os nutrientes são as mensagens viajando por incontáveis conexões. E este gráfico mostra um ponto que é crucial. A transferência de energia é muito ineficiente. A cada passo que a gente sobe nessa teia, cerca de 90% da energia se perde, seja como calor ou no metabolismo do bicho. Só uns 10% são de fato passados adiante. É por isso que existe muito mais grama do que zebras, e muito mais zebras do que leões. É importante lembrar que os ecossistemas não são cenários estáticos, congelados no tempo. Eles estão sempre mudando, sempre se renovando. Vamos analisar agora esse processo conhecido como sucessão ecológica. Existem basicamente 2 tipos principais. A sucessão primária é quando a vida começa do absoluto zero, tipo numa rocha vulcânica recém-formada. É um processo bem lento. Já a sucessão secundária é bem mais rápida. Ela acontece quando um ecossistema que já existiu sofre uma perturbação, como um incêndio. O solo e algumas sementes já estão lá, o que dá uma bela ajuda para a vida recomeçar. É incrível pensar em como a vida consegue conquistar o impossível numa sucessão primária. Primeiro, chegam as espécies pioneiras, como os líquens, que conseguem viver na rocha nua. Ao longo de décadas, elas literalmente criam solo, preparando o terreno para gramíneas e arbustos. E depois de séculos, aquilo que era uma paisagem estéril pode se transformar numa floresta madura e estável, que a gente chama de comunidade clímax. Agora que a gente já entendeu a estrutura e o fluxo de energia, vamos focar nas interações diretas entre os moradores da casa.
São como as regras da vizinhança. As interações entre as espécies formam todo um espectro de relações. De um lado, tem o conflito, a competição, onde todo mundo perde, e a predação ou parasitismo, onde um ganha e o outro perde. Mas a natureza também é cheia de cooperação. No mutualismo, os dois lados se beneficiam, como a abelha e a flor, uma parceria perfeita. E ainda tem as interações mais neutras, como o comensalismo, onde um se beneficia sem prejudicar nem ajudar, nem o outro. Muito bem, a gente já viu os blocos de construção, o fluxo de energia e as regras da vizinhança. Mas a pergunta fundamental que fica é: por que isso importa para nós, no nosso dia a dia? Essa citação resume a ideia perfeitamente. Entender de ecologia é entender as relações complexas que nos conectam a todas as outras formas de vida e aos lugares que a gente habita. No fundo, é entender o nosso próprio lugar no mundo. O ponto central é este. Na casa da vida, cada pecinha tem uma função. Do menor micróbio que recicla nutrientes no solo até a floresta gigantesca que regula o clima, cada elemento é como uma viga de sustentação na estrutura que mantém todos nós. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a natureza é essa casa tão complexa construída sobre uma fundação de milhões de anos de conexões, como é que as nossas ações hoje estão afetando essa mesma fundação? É algo para a gente pensar.